Sejam muito bem-vindos ao Tuberganer. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou na 14ª rodada da Premier League. Vambora! Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com a galera aí pra gente crescer cada vez mais, beleza? Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal, porque esse mês tá uma maluquice, gente. Vai ser um vídeo um atrás do outro e eu vou precisar muito da ajuda de vocês para assistir os conteúdos, beleza? Aliás, falando em ajuda, eu fiz o meu link de afiliado na Amazon, galera. Então, se você tá procurando alguma coisa para comprar aí nesse fim de ano, aproveita. Clica no link aqui embaixo, que aí qualquer produto que você comprar, eu vou ganhar uma comissão. Sem nenhum custo adicional para vocês, beleza? Agora sim, vamos lá. Começando por Everton 1, Bournemouth 0. Aqui achei que daria 2-1 pro Bournemouth. Galera, o Bournemouth realmente tá perdendo fôlego, né, no campeonato. Eu lembro que eles conseguiram ali se manter um bom tempo no top 4, mas estão despencando. Não esperava essa vitória do Everton. O Everton que vinha de uma derrota pesada para o Newcastle, né? Perderam de 4-1 dentro de casa. Aí foram lá em Bournemouth e venceram o jogo. E galera, foi um jogo de poucas chances, só que os Cherries começaram melhor. E todas as chances que o Bournemouth criava ou tentava criar, sempre saíam do pé do Semenyo, que tá voltando de lesão, né? E realmente, como ele tava fazendo falta nesse time do Bournemouth, galera. Eu achei que o Bournemouth jogou um pouco melhor, mas não o suficiente. E como eu disse, né, foi um jogo de poucas chances. O Everton até finalizou bastante, teve até uma bola na trave do Barry. Agora eu não sei se é Barry ou Barry, porque ele é francês. Mas enfim, até o gol do Grealish, né, que saiu no segundo tempo, aos 78. E cara, foi numa jogada que eu cobro muito o Martinelli pra fazer isso, sabe? Dominou um lançamento pela esquerda, trouxe a bola pro meio e bateu. A bola desviou e matou completamente o goleiro, mas eu queria tanto que o Martinelli fizesse mais isso, sabe? Mas enfim, Grealish se consolidando cada vez mais, né, com a camisa do Everton, jogou bem. O Dewsbury Hall, mais um jogo bom do Dewsbury Hall, tá, gente? Esse cara, não sei se ele fica no Everton pra temporada que vem, não. Inclusive o próprio Grealish, né, eu acho que o Everton vai tentar fazer alguma coisa aí pra manter o Grealish no time. Com o resultado, o Everton fica em 10º com 21 pontos e o Bournemouth cai para 14º com 19 pontos. Aí, galera, vamos para o jogo mais maluco, talvez da Premier League até aqui, tá, gente? Fulham 4, Manchester City 5 e, galera, eu tinha previsto 2-2. E olha que eu quase acertei a previsão de empate, tá? E, cara, no primeiro tempo não tenho o que dizer, tá? O City amassou o Fulham, veio pra cima com tudo, era chance atrás de chance e sempre em cima, naquela intensidade que a gente conhece do City. Fizeram 3-0 assim, muito fácil, com exceção de uma chance ou outra ali criada principalmente pela dupla ex-Arsenal, né? O Smith Rowe e o Iwobi, que foram muito bem no jogo. Só que a pressão do City, cara, quando eles estão ligados no ataque, eles são muito embaçados, cara. Que time complicado de marcar, né? Não é à toa que eles têm o melhor ataque do campeonato. E o primeiro gol não poderia ser de ninguém a não ser dele. A máquina, o robô, Erling Haaland. Galera, a gente tá presenciando a história sendo escrita aqui, ó, na nossa frente. Ele bateu o recorde da Premier League. É o jogador que chega aos 100 gols na Premier League mais rápido da história. E isso é absurdo, gente. Ele precisou de 111 jogos para marcar 100 gols. É um absurdo o que ele tá fazendo, tá? Com certeza, lá no final da carreira dele, a gente vai olhar para ele e vai dizer que ele foi um dos melhores da história. Na sua posição e no que ele sabe fazer, né? Porque o que tem de gente que vai interpretar isso errado. Mas vamos lá. O Fulham até tava tentando sair dessa pressão do City, tá? Às vezes conseguiu umas boas jogadas com passes rápidos ali, saindo. De novo, principalmente com o Iwobi. O Wilson também tava muito bem no jogo, do outro lado. Numa dessas escapadas, né, do time do Fulham, o Iwobi achou o Smith Rowe dentro da área num lance absurdo, num passe muito bom. Por dentro da área, assim, o Smith Rowe conseguiu dominar e bateu muito bem, tá? Por baixo, assim, mas o Donnarumma fez uma defesa excelente. Só que aí aos 37 já veio o segundo gol do City com o Reinders. Dessa vez com o Haaland servindo o companheiro, olha aí. Ele dominou, fez um pivô muito bem. Aí ele girou, já vendo, né, a infiltração do Reinders e deu aquele passe de infiltração muito bom passe do Haaland. E aí o Reinders
pôs por cima do Leno. Cara, que golaço do City. E aí logo aos 44 sai o terceiro gol do City com o Phil Foden, que eu falei, né, na rodada passada, Phil Foden está de volta. Pois é, mais um gol pro Phil Foden e foi um golaço, tá? Ele dominou uma sobra de escanteio, dominou de fora da área, já bateu forte no canto, golaço. Jogou muito o Phil Foden nessa partida. Inclusive, são 6 gols nos últimos 5 jogos pra ele. Porque esse foi o primeiro gol dele. No segundo tempo teve mais. Só que antes, aos 47, ainda no primeiro tempo, Smith Rowe faz de cabeça numa boa jogada, de novo, começada pelo Iwobi, só que dessa vez pela direita. Ele dá um passe muito bom pro Wilson, que cruza também muito bem. E o Smith Rowe já meio que tentando voltar assim, cabeceia lá no outro canto. Golaço, tá? Golaço do Fulham pra fazer o 3-1 e dar um pouquinho de esperança, né, pro time pro segundo tempo. Só que, logo de cara, no segundo tempo, o City já faz o quarto gol. Com ele, Foden, de novo, num passe do Doku, o Haaland deixa passar, aí o Foden só empurra pro gol, fazendo o segundo dele na partida e, como eu disse, né, o 6º gol em 5 jogos. Jogando realmente muito bem o Foden. E logo aos 54, sai o 5º gol do City com o Doku. Ele tenta o chute, acerta no zagueiro, desvia a bola e mata completamente qualquer chance de defesa que o Leno teria. E aí, galera, eu assistindo o jogo, eu falei, pô, acabou, né? O City tá de volta realmente, cara, 5-1 no Fulham. Só que aí, galera, começou o show do Fulham. Que, pra ser justo, tá? O Marco Silva não recuou o time não, tá? Ele fez várias substituições muito ofensivas e foi pra cima do City com tudo. Respeito muito isso, tá? Logo aos 57, numa sobra de bola de fora da área, o Iwobi pega um chutaço de primeira no cantinho pra fazer 5-2, golaço do ex-Arsenal. Aos 72, também numa bola sobrada, dessa vez pela direita, dentro da área, o Chukwueze pega um chutaço de primeira também lá no outro canto, cruzado, sem chance pro Donnarumma, golaço pra fazer 5-3. E aí aos 78, ele de novo, Chukwueze, dessa vez pela esquerda, e dessa vez um chute mais baixo, só que também cruzado. Golaço, pegando de primeira também. E, cara, o Fulham ficou nessa pressão até o final. No finalzinho do jogo, o Gvardiol ainda tirou uma em cima da linha, galera, que seria um golaço também. Mas, infelizmente, não deu. E é isso, gente. É o que eu venho falando do time do City. Eles são implacáveis no ataque, tá? Isso não tem o que discutir. Agora, a defesa deles, galera, é muito inconsistente. Tudo bem que foram 4 golaços, assim, do Fulham, que pra falar a verdade, acho que qualquer time tomaria esses gols, né? O problema é dar as chances pra eles fazerem esse tipo de gol, sabe? E assim, se fosse a primeira vez que isso acontece, mas, cara, acabou de acontecer contra o Leeds. Eles estavam vencendo por 2-0, deixaram o Leeds entrar no jogo, empatar o jogo e tiveram que fazer um gol nos acréscimos. Então, cara, não me passa confiança nenhuma esse sistema defensivo do City. Por isso que eu acho que eles ainda vão perder pontos importantes aí, principalmente nessa parte que é um jogo atrás do outro. E assim, gente, pra ser justo com o City, eu falei que eles quase empataram o jogo, né? Mas o Haaland meteu 2 bolas na trave ainda, tá? Então, tem esse detalhe, né? Mas fica esse gostinho de quase pro Fulham mesmo. Com o resultado, o Fulham fica em 15º colocado com 17 pontos e o City se mantém em segundo lugar com 28 pontos. Agora vamos para Newcastle e Tottenham. Aqui, galera, eu errei completamente, falei que seria 5-2 pro Newcastle, só que, cara, se existisse justiça, né, como a gente comenta aqui no canal, não existe, o Newcastle teria vencido por 5-2, gente. Eles perderam muitos gols, o Tottenham jogou muito mal e assim, foi um resultado surpreendente, porque eu não esperava que o Tottenham fosse conseguir o empate com o Newcastle lá, né, sem James Park, a gente sabe como é, vinha jogando tão mal, né. E não jogou bem, gente. Não jogou bem esse jogo. Quase não criou chances. O Newcastle estava em cima, criando inúmeras chances, mas desperdiçando muito. O Tottenham foi criar a primeira oportunidade real aos 36 minutos com o Bergvall. Ele tentou dar uma letra num cruzamento e a bola foi por cima. Seria um golaço se ele tivesse conseguido, mas não, foi por cima do gol. Mas assim, foi bizarro o Newcastle ter saído desse primeiro tempo zerado, tá? Segundo tempo já começou com tudo. Voltemade e Barnes perderam um gol logo aos 46. O Barnes bateu cruzado, o Vicario pegou e na sobra o Voltemade cabeceou e o Danso tirou em cima da linha. Bruno Guimarães quase fez um gol olímpico aos 54. E o Newcastle só conseguiu abrir o placar aos 71 com o Bruno Guimarães. Um golaço, tá? Uma ajeitada do Voltemade, assim, pelo lado direito da área, e o Bruno veio chutando de primeira,
Golaço, tô falando que ele tá jogando muito. Cara, que golaço do Bruno Guimarães. O Tottenham empatou logo em seguida, tá? Aos 77 com Romero, num bom cruzamento do Kudus. Mas, cara, o que o Romero tava fazendo? Ele tava parecendo que era o centroavante do Tottenham. Mas foi um belo gol. Um bom cruzamento do Kudus, né? Como eu disse. E ele veio quase num peixinho assim, colocou no cantinho, sem chance de defesa. Golaço do Romero. E, cara, o segundo gol do Newcastle foi ridículo pra dizer o mínimo, tá? Não foi pênalti. Simplesmente não foi pênalti, galera. Pra provar, né, como esse canal aqui é imparcial, na medida do possível. Eu tô defendendo o Tottenham aqui, né? Então, mas... Não, galera, não foi pênalti, tá? Acho que foi o Burn. O Burn e o Bentancur estavam se agarrando dentro da área, sabe, jogada normal de escanteio, um puxando o outro, galera. Cara, se você for dar pênalti nisso, todos os jogos da Premier League teriam que ter um pênalti desse. Todos. Isso não é pênalti. Não é pênalti, mas o Newcastle não tem nada com isso. E o Gordon fez o segundo gol do Newcastle. O Gordon, que aliás jogou bem, tá? Jogou muito bem. O Murphy também jogou bem. O Voltemade achei que jogou bem, apesar das oportunidades perdidas. E como o futebol é maluco, né? Aos 94, Romero de novo, o melhor atacante aí do Tottenham na partida. Fez de bicicleta. Uma bicicleta meio com pneu furado, mas foi bicicleta. Ele fez o movimento, né? Um movimento meio... A bola veio entrando devagarinho, mas o Ramsdale aceitou. Mas eu acho que o Ramsdale não viu a bola e ele não conseguiu reagir, né? Quando ele viu a bola, tava perto demais dele. Tinha muita gente na frente, sabe? E a bola acabou entrando e o Tottenham empatou o jogo. Galera, esse time do Tottenham é muito ruim, gente. É muito lento, falta senso de urgência, desorganizado, péssimo, péssimo. Mas excelente resultado, né? Porque, como eu disse, conseguir um ponto sequer no St. James's Park é maravilhoso. Então, excelente resultado para os Spurs. E o Newcastle segue nessa inconsistência, né? Absurda. Que time inconsistente também esse Newcastle. Caramba! Mas não jogou mal, só não teve tanta sorte, né? Na verdade, teve sorte no pênalti, mas eu digo nas oportunidades desperdiçadas. Né? Agora o Newcastle fica em 12º com 19 pontos e o Tottenham em 11º também com 19 pontos. Aí vamos para o jogo dos Gunners. Ganhamos de 2-0 do Brentford. Eu achei que seria 2-1. Não confiei na nossa defesa reserva, mas jogaram muito bem, tá? Jogaram muito bem. Já falei muito sobre esse jogo lá no review. Se não viu, assista lá para dar uma força pro canal. Mas assim, dever cumprido, galera. Jogamos bem na medida do possível e do contexto. O contexto era, estávamos sem a dupla principal de zagueiros e trocamos o lado direito inteiro do time, né? Entramos com Ben White de lateral direito, entramos com o Odegaard de meia e entramos com o Madueke no lugar do Saka. E funcionou muito bem. Para mim, 2 dos melhores jogadores da partida foram Ben White e Madueke. Mas não tem como, né, gente? O destaque vai pro Mikel Merino. Jogou muito, fez o primeiro gol numa jogadaça do Madueke com o Ben White, que cruzou a bola e o Merino veio e cabeceou muito bem para fazer o primeiro gol. Jogamos muito bem, principalmente no primeiro tempo. Tá? No segundo tempo, caímos de rendimento. Alguns de vocês comentou que a gente ficou muito pragmático. Mas eu até respondi, né? Eu defendi o time. Às vezes é necessário esse pragmatismo, tá? A gente já estava vencendo e às vezes é um jeito de você controlar o cansaço durante o próprio jogo, sabe? A gente ficou tocando mais de lado, ficou mais naquela tranquilidade, controlando o jogo, né? Apesar de que no segundo tempo a gente sofreu um pouquinho mais por conta da marcação do Brentford, né? Eles pressionaram, é um jogo físico também, né, do Brentford. Até tentaram criar uma chance ou outra, assim, mas não criaram muito. Teve uma chance no escanteio, que o Davi Raya fez uma defesa absurda, tá? Salvou a gente ali do empate, mas fora isso, não ofereceram tanto perigo, e foi basicamente isso. Como eu disse, Merino, nosso melhor atacante aí da temporada, ele fez mais um gol e deu a assistência pro segundo gol, que foi do Saka aos 91. E é isso, Madueke foi incrível, o Ben White foi incrível, o Hincapie jogou muito, Mosquera tava bem, e aí a gente entra na parte ruim, né? Saiu com uma lesão e, cara, pelo que eu vi aqui do lance, eu acho que foi lesão de joelho. Não parece boa, tá? Não parece boa. E depois o Rice também saiu sentindo uma lesão. Mas o do Rice eu achei que era mais cansaço, talvez até uma cãibra
Então eu não acho que seja coisa séria e a gente precisa de mais dele, né, pro próximo jogo que vai ser contra o Aston Villa. Eu acho que ele vai estar bem. E mais um destaque que eu esqueci, o Timber. Timber entrou bem, teve que entrar no lugar do Mosquera e fez a função de zagueiro. E jogou muito bem, gente, ainda mais fora da posição que ele tem jogado, né? Mas mandou muito bem de zagueiro. Provavelmente ele vai ter que jogar de zagueiro contra o Villa também. Preocupa um pouco, mas pelo que eu vi nesse jogo, mandou bem. Com o resultado, mantivemos a nossa gordurinha em cima do Manchester City, né, de 5 pontos. Agora estamos com 33 pontos na liderança. E o Brentford fica em 13º com 19 pontos. Então a galera com 19 pontos. Falando em Aston Villa, vamos para Brighton 3, Aston Villa 4. Galera, eu achei que seria empate, 2-2, e eu tava acertando esse resultado, tá? Até o comecinho do segundo tempo. Porque logo no primeiro tempo saíram 4 gols já. O Brighton começou muito bem, tá? Fez gol logo aos 9 minutos com o Van Heck de cabeça, mas eu achei que foi falta no goleiro, hein? Achei que foi falta, porque na cobrança do escanteio, eu não lembro quem, deu uma empurradinha no goleiro, ele não conseguiu sair direito. Aliás, o goleiro não era o Martinez, tá? O Emery poupou alguns jogadores pra esse jogo, porque será, né? Ele deve odiar o Arsenal, esse miserável que quase acabou com o nosso time. Nossa, como eu não gosto do Unai Emery, gente. Não suporto esse cara. Mas eu achei que o goleiro foi empurrado sim, tá? Eu acho que não poderia ter sido validado esse gol, mas Brighton não tem nada a ver com isso. 1-0 pro Brighton, Van Heck, de cabeça. Aos 29, numa ótima escapada do Brighton, assim, uns passes rápidos, o Richarlison correu o campo todo, ele foi cruzar e aí o Paul Torres desviou a bola e a bola entrou, gol contra do Paul Torres. E até aí, tava um jogo legal, mas o Villa não tava oferecendo tanto perigo assim pro Brighton. Só que, aos 37, o Watkins aproveita um cruzamento baixo, assim, que eu achei vacilo da zaga do Brighton, que a bola foi passando no meio de todo mundo, assim. E aí o Watkins aproveitou, fazendo 2-1. Aí aos 52, sim, o primeiro tempo teve 7 minutos de acréscimo, galera. Aí sim, num golaço, tá? O Watkins recebe um lançamento magistral do Morgan Rogers. Nossa, que lançamento absurdo. Aí ele domina muito bem, por sinal, e vem sozinho e só toca na saída do goleiro. Golaço do Aston Villa e empate no primeiro tempo ainda. Aí, logo aos 5 minutos do segundo tempo, o Onana, aproveitando um cruzamento de escanteio, fez o gol da virada do Aston Villa. E aos 78, mais uma jogada de bola parada, só que dessa vez uma jogada ensaiada. O Malen aproveitou um passe de cabeça e só empurrou pro gol. Aí, logo aos 83, o Van Heck apareceu muito bem de novo na entrada da área e dessa vez num chutaço no canto sem defesa pro goleiro. Van Heck, ó, o zagueirão, fazendo o segundo dele no jogo. Cara, que jogo maluco, tá? Porque no finalzinho, o Welbeck ainda, cara, quase fez de cabeça pra fazer o gol de empate do Brighton, mas o goleiro fez uma defesaça. E aí ficou por isso mesmo, 4-3 pro Villa. E me deixa um pouco preocupado, gente. Me deixa um pouco preocupado. Que time perigoso. Eles fazem gol de todo jeito. É contra-ataque, é lançamento longo, é bola parada, é jogada ensaiada de bola parada, sabe? Cara, time rápido, time muito físico também no meio. A defesa é boa, deu uns vacilos, mas é boa. E lembrando, né, o Martinez que vai estar no gol. O Martinez costuma fazer jogos incríveis contra o Arsenal. Outro desgraçado, né? Também não vou com a cara dele, galera, mas é um goleiraço. Então vai ser um jogo complicadíssimo pra nós no sábado. Aí com o resultado, o Villa sobe pra terceiro, olha só, com 27 pontos. E o Brighton cai para sétimo com 22 pontos. Aí vamos lá para Burnley 0, Crystal Palace 1. Esse aqui eu cravei, disse que seria 1-0 mesmo para o Palace, mas foi um jogo sem muitas emoções, tá, galera? Foi um jogo morno, com poucas chances para os dois lados, até sair o gol do Palace aos 44 com o Munhoz. Numa bola... Cara, que lançamento maravilhoso do Guerri. Lançamento absurdo. Não dá nem para dizer que foi um cruzamento. Não, ele olhou e botou a bola assim de longe, tá? De longe, na cabeça do Munhoz, que veio chegando pelo outro lado do campo. Golaço do Crystal Palace. E como eu venho dizendo, né, o time do Crystal tá começando a se reencontrar. Eles passaram por um período ruim, né, há pouco tempo, mas vem se encontrando de novo. E o Burnley, cara, até que teve umas chances, tá? Teve uma defesaça do Henderson, teve uma outra chance que o Crystal Palace teve que tirar em cima da linha, mas sei lá, parece que o time tá meio sem confiança, né? Como eu disse na rodada passada, parece que o cansaço chegou e eles não estão conseguindo manter aquele nível de atuação. Mas pelo menos nesse jogo lutou mais, tentou mais, mas não deu.
não deu 1-0 pro Palace. Com o resultado, o Burnley continua em 19º com 10 pontos e o Palace vai para 5º lugar com 23 pontos. Aí vamos para o Wolves 0, Forest 1. Eu achei que seria 3-1, mas pelo menos acertei o vencedor, né? De novo, ultimamente não tá muito difícil de acertar quem vence quando tem o Wolves envolvido, né? E assim, o Forest jogou bem, tá? Ficaram em cima do Wolves o tempo todo, pressão, criando oportunidade. O Gibbs White jogou muito bem, o Ndoye jogou muito bem, o Hutchinson, dessa vez titular, jogou muito bem de novo. E cara, se você precisa livrar o seu time do rebaixamento, chame Shandite. Cara, como esse cara funciona bem quando o time tá pra cair, né? É incrível, já funcionou com Everton, com Burnley e agora funcionando muito bem com o Nottingham Forest. O time realmente se encontrou, né? E que bom pro Forest. Já do lado do Wolves, galera, quase não chegaram no gol do Forest. Teve uma chance muito clara pro Arias, na cara do gol, gente, na cara do gol de cabeça, mas ele errou o alvo. E gente, é muita falta de sorte também, é o que eu digo, às vezes é muita falta de sorte pro Wolves. Aliás, foi um segundo tempo muito bom do Wolves, tá? Na medida do possível, mas cara, não dá, parece que o time já aceitou que vai cair e só tá cumprindo tabela. Com o resultado, o Wolves se mantém firme e forte na sua posição como lanterna da Premier League com 2 pontos, galera. Gente, eles seguem a passos largos para bater o recorde de pior time da história da Premier League, né? O pior é o Derby County, que foi rebaixado com apenas 11 pontos. Cara, é muito possível o Wolves ser rebaixado com menos do que isso, tá? Do jeito que tá, não acredito que vai conseguir muito mais do que isso, não. E o Forest segue a recuperação, né? Agora em 16º com 14 pontos. Aí, galera, vamos para Leeds 3, Chelsea 1. É isso mesmo. Leeds 3, Chelsea 1. Olha só, parece que o Chelsea voltou à configuração de fábrica, né? Cara, como eu adorei ter errado a minha previsão. Eu disse que seria 2-0 pro Chelsea, mas se você assistiu o meu vídeo lá, ó, eu falei, gente, eu tava pensando em colocar um resultado estranho nesse jogo, mas eu ia chutar 2-2, 3-3. E não é que os deuses do futebol me ouviram novamente? O Chelsea, que acabou de fazer um jogo extraordinário contra o Arsenal. Galera, eu disse, eles gastaram todas as baterias do jogo contra o Arsenal. Todas. Tanto que, cara, jogaram muito mal nesse jogo. Muito. Foi um jogo terrível do Chelsea. Terrível. E, pra ser justo, um jogo muito bom do Leeds, tá? Vamos dar crédito também pro Leeds, que tava na zona de rebaixamento até essa rodada, inclusive. E aí mete um 3-1 no Chelsea. É futebol, gente. É o que eu falo. Futebol não tem jogo ganho antes da hora. A Premier League é implacável. A Premier League é complicadíssima, gente, por causa disso. Eu já disse isso aqui no canal. Todo mundo pode vencer todo mundo. Não pode dar um vacilo que acontece isso, ó. E como eu disse, o Chelsea foi horrível nesse jogo. E o Maresca, cara, tudo que eu disse sobre ele é verdade, tá? Ele se prepara realmente muito bem contra times grandes. Só que aquele mexeu demais no time. Demais. Não precisava ter mexido tanto. E aí, deu no que deu, né? Deu no que deu. E além das mexidas do Maresca, cara, esse Tosin, se é assim que pronuncia o nome desse zagueiro, é terrível, horroroso, gente. Ele é muito fraco. Muito fraco. Isso me faz ajoelhar e agradecer por a gente ter Hincapié e Mosquera como reservas, tá? No nosso time. Porque, pelo amor de Deus, é esse tipo de jogador que afunda o time, gente. Ele me lembra o, sei lá, Mustafi. Lembra do Mustafi, galera? Pois é esse Tosin aí, ó. Ruim demais. Meu Deus do céu. E bom, galera, o placar não mente, tá? Não tá exagerado. O Leeds jogou muito bem. No primeiro tempo, o primeiro gol saiu logo aos 6 minutos. Gol de escanteio, olha aí. Cabeçada do Biol, não sei como é que pronuncia. O zagueirão apareceu sozinho pra cabecear. Cara, típica marcação Wi-Fi, sabe? Ninguém na marcação do cara, ele só cabeceou pro gol. O Leeds quase fez um outro aos 15, também no escanteio, outra cabeçada sem marcação. E criou muitas oportunidades, tá? Muitas oportunidades do Leeds. O Chelsea criou uma ou outra, mas, cara, muito pouco, muito abaixo do que jogou contra o Arsenal. E aí aos 43 sai o segundo gol já. E foi um golaço do Tanaka de fora da área. Sabe esses chutes que parece que o cara tá com raiva?
Nossa, um chutaço meia altura assim de fora da área. Indefensável, galera. Golaço do japonês. Sério, que primeiro tempo do Leeds. E o segundo não foi diferente não, tá? O Leeds já chegou tendo grandes chances aos 47, numa cabeçada do Numet a quase gol. Mas ele cabeceou meio mal assim, o Sanches pegou. E aí o Chelsea melhorou um pouquinho, veio mais pra cima e fez um gol aos 49 com o Pedro Neto. Numa boa jogada do Gittens, que cruzou pro outro lado da área, cruzou meia altura assim, e o Pedro Neto só empurrou pro gol. Aí o Chelsea começou a criar mais, mas o Leeds fez o terceiro gol, só que tava impedido. Aí aos 72, o Tosin, cara, ele não precisava ter feito o que ele fez. Ele dominou a bola, e ele deu um passe tão curto pro Sanches, só que o Okafor tava na cola dele, na pressão. Aí ele conseguiu tocar a bola por baixo do Sanches, né? Foi quase uma dividida entre o Okafor e o Sanches, e a bola sobrou no pé do Calvert-Lewin, e ele fez o gol mais fácil que ele vai fazer na história da carreira dele, só empurrou pro gol, 3-1 para o Leeds. E galera, eu falei muito cedo, né, que a inconsistência desse time do Chelsea tinha acabado. Eu não vi os sinais. Em minha defesa, como eu tinha avisado na prévia do jogo contra eles, né, eles não perdiam há 10 jogos, gente. Eles tinham uma derrota em 10 jogos. Então, eles vinham bem, né, vinham muito bem. Só que nesse jogo, simplesmente não entraram em campo. Foi um amasso do Leeds pra cima do Chelsea. Agora, se era pra fazer isso, por que não jogaram assim contra a gente já? Cara, eu fiz um vídeo sobre o Chelsea, sobre como seria o final de ano do Chelsea, pra eles fazerem isso contra o Leeds. O Leeds estava na zona de rebaixamento, gente. Caramba, que decepção. Que bizarro é esse time do Chelsea. É o típico time Robin Hood, né? Que tira ponto dos grandes e dá ponto pros pequenos. Patético esse time. Aí com o resultado, o Leeds dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento, olha só. Agora eles estão em 17º com 14 pontos. E o Chelsea cai para 4º lugar, galera. Fica estacionado ali com 24 pontos. Aí vamos para Liverpool 1, Sunderland também 1. Errei mais um resultado, achei que seria 2-1 pro Liverpool e galera, jogo fraco do Liverpool, hein? Mais um jogo fraco. Eu não sei porque eu ainda me surpreendo. Gente, como que esse time consegue jogar tão mal? Eu acho que é um investimento colossal que eles fizeram, né? Na janela. O número absurdo de bons jogadores que eles têm no elenco. Eu acho que é isso que me faz acreditar que eles vão sair da má fase. Mas, cara, eles não conseguem. Os caras estão na lama e a lama tá aqui, ó. Já tá no pescoço. Aí é complicado mesmo, né? Pra você puxar e sair. Galera, que jogo fraco do Liverpool. E eu, assim, eu achei que eles fossem conseguir uma sequência boa agora. Só que os sinais são completamente o contrário, assim, sabe? Nesse jogo, galera, pra mim ninguém se salva, tá todo mundo muito mal. Todo mundo jogou mal. Pô, o time até cria oportunidades, mas, cara, chances claras de gol, assim, muito pouco. Criou muito pouco. Não tem mais aquela pressão, sabe? Aquela intensidade de pressionar alto e roubar a bola e ficar em cima do adversário, sabe? Cara, realmente parece que nessa temporada o Liverpool vai ficar ali, no meio de tabela, porque não dá sinais de melhora. E nem na defesa, né? A insegurança da defesa também é um negócio assustador. O que despencou na qualidade da temporada passada pra essa é incrível. Incrível. Como eu disse, eles até criaram uma oportunidade ou outra, assim. Teve um bom chute do Szoboszlai no primeiro tempo. Mas chances claras, assim, cara... Teve uma cabeçada do McAllister também, que ele errou o alvo, cara... Mas isso acho que já foi no... Não, foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo ainda. Só que o Sunderland sempre que chegava com perigo, galera. Teve uma bola que o Alderete... Ele deu uma pancada, assim, que o Alisson precisou espalmar pra trave, galera. Nossa, chutaço. E aí, aos 67, num vacilo do Van Dijk, também pra variar, né? Tem ido mal nessa temporada... ele tocou errado, o Taube tabelou e deu um chutaço de fora da área, a bola desviou no próprio Van Dijk e tirou completamente a chance de defesa do Alisson. E, cara, o Sunderland estava muito bem, demonstrando aquele espírito de luta, né? Só que dessa vez fora de casa, o que foi muito legal de ver, assim, né? Só que aí aos 80, finalmente o Wirtz fez o gol do Liverpool, só que não contou pra ele. Contou como gol contra, porque realmente, se você olhar o replay do gol, cara... Ele fez uma boa jogada, veio driblando a zaga, né, do Sunderland, belíssima jogada do Wirtz, só que na hora do chute, cara, ele ia chutar pra lateral, mas aí bateu no pé do zagueiro e acabou entrando, matou o goleiro dos Black Cats e entrou. E cara, aos 93,
quase que o Isidore vira o herói da rodada, galera. Porque o Roofs, goleiro dos Black Cats, deu um lançamento pra ele tão absurdo. Ele saiu cara a cara com o Alisson, driblou o Alisson e ainda conseguiu perder o gol. Cara, como eu fiquei desesperado nesse lance. Seria maravilhoso. Mas não deu. E foi isso. Mais um jogo decepcionante para o Liverpool e mais um jogo épico dos Black Cats. Com o resultado, o Liverpool fica em 9º lugar, galera. 9º lugar com 22 pontos. E o Sunderland em 6º com 23. Que campanha dos Black Cats. Eu tô muito feliz por eles, tá, galera? Mesmo eles tendo tirado pontos do Arsenal, tô feliz. É a sensação da temporada. Muito legal ver esse time do Sunderland se dando bem. E é legal ver que provavelmente a minha previsão da temporada para eles vai se concretizar. Aliás, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá também, para dar mais uma força pro canal, beleza? E aí, o último jogo da rodada foi Manchester United 1, West Ham 1. Eu tinha chutado 3-2 pro Manchester United, tá? Só que, cara, foi um jogo abaixo, tá? Sem muitas chances claras de gol, assim. O United até criou boas oportunidades, teve aquelas meias chances que eu falo, né? Teve um lance aos 27 ali que o Wan-Bissaka teve que tirar em cima da linha. Aliás, o Wan-Bissaka tava possuído, tá? Jogou muito contra o ex-clube, como eu digo, jogou com raiva. Teve um lance do Mbeumo também, que obviamente, né, ele tentou cruzar. De primeira, assim, a bola ia encobrindo o Areola, mas ele fez uma boa defesa. Só que o West Ham também criou, tá? Criou algumas boas chances, assim. O Bowen teve um lance que ele veio costurando todo mundo, assim, mas não conseguiu finalizar direito, finalizou meio mascado. Aí o goleiro pegou. E essa foi a levada do jogo, sabe? Sem muitas chances claras, até sair o gol do United com o Diogo Dalot. Olha aí, aos 58 minutos. Foi um chute meio mascado do Casemiro, a bola sobrou no pé do Dalot dentro da área, que aí só colocou no cantinho pra fazer o gol do United. Cara, é incrível esse time do United, né? É muito inconsistente também, cara. Acabaram de conseguir uma boa vitória fora de casa contra um time melhor do que o West Ham, né? Venceram o Crystal Palace na última rodada. Fora de casa. Parece que até o United sofre a pressão de jogar no Old Trafford, né? É incrível, cara. É incrível como eles estão jogando mal dentro de casa. Porque aos 83, numa cobrança de escanteio, a bola sobra no pé do Magassa, ou Magassá, que só empurrou pro gol. E aí foi isso. 1-1. E agora, o United tá em 8º com 22 pontos. E o West Ham volta pra zona de rebaixamento em 18º com 12 pontos, galera. Aí, gente, vamos dar uma olhada aqui na tabela geral, né? Pra ver como é que tá a situação. E, galera, eu acho que do Chelsea até aqui o Tottenham, Everton e toda essa galera que tá com 19, né? Até o Bournemouth ainda tá muito embolado, né, o campeonato. Eu acho que as coisas só vão começar a desgarrar, a diluir mais a partir do final desse mês. Porque a gente vai chegar na metade do campeonato no final de dezembro, começo de janeiro. Então aí as coisas vão começar a ficar mais claras. Eu acho que a única coisa que tá clara aqui é a briga pelo título, tá? Eu acho que vai ser realmente entre Arsenal e Manchester City, né, galera? Eu não confio mais no Chelsea pra brigar. Liverpool já tá fora desde a rodada retrasada, talvez. E assim, a próxima rodada é muito perigosa, porque se a gente perde do Aston Villa, eles entram na briga oficialmente pelo título, tá? Entram na briga e aí, galera, por isso que vai ser ainda mais tenso esse jogo contra o Villa, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos, Gunners, vamos! De novo, galera, se quiser ajudar o canal, clica no link embaixo aqui, o link que eu deixei da Amazon, e aí você pode comprar qualquer produto que você quiser, que eu ganho uma pequena comissão, sem custo adicional nenhum para vocês, beleza? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e olha que esse mês vai ter vídeo pra caramba. Dá aquele hype no vídeo para alcançar cada vez mais gente. Se der para dar um valeu demais, agradeço muito e o seu comentário vai aparecer aqui no vídeo como forma de agradecimento, beleza? Continua compartilhando com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. E é isso, bora pra 15ª para garantir e quem sabe aumentar ainda mais a gordurinha, hein? Segue o líder e come on, you Gunners!